Bom dia, Claudinha. Bom Muito dia. tempo a gente não se viu nessa vida É, maravilhosa, mas nos reencontramos. que bom. E aqui estamos, lindas e contentes e focadas para ter uma conversa bonita sobre a vida em geral, mas também as coisas que foram importantes na nossa vida no passado e são importantes hoje, porque eu acho que é importante falar dessas coisas que podem ser úteis. O meu português Aham. está meio Não, seu velho, português é ótimo. coisas que são úteis para a geração jovem e também para as meninas e meninos que têm desejo de ser modelo ou de ser famoso. Parece que tem essa ideia hoje da geração mais jovem de não ter um foco de desejo artístico ou espiritual, mas só o desejo de ser famoso. É, só a fama anda importando, né? Exato. Para os jovens, assim, para as crianças que começam a ver essa coisa de influenciadores e muito focado no que se veste, no que faz na cara, no que faz no corpo, né? Uhum. Muito no exterior, mais do que no interior e naquilo que você quer desenvolver na vida, né? Exato, o desejo de fama em lugar de criar alguma coisa. Então, a Isso. criação pode trazer a fama, mas não é a fama que faz você criar, né? Eu acho assim que o sucesso é muito legal. Você ter uma sucessão de fatores positivos na vida. Claro, a gente tem fracassos, também tem coisas que não dão certo, né? Desvios de caminho, tudo, mas uma sucessão de fatores bem-sucedidos, o sucesso é legal. A Super. fama, ela, ela só te coloca em lugares que são vazios, que é vazio, não é um lugar que tem um solo, que nem você ir atrás da sua carreira e, pô, fiz uma coisa legal, tive sucesso, que legal. Ah, estou passando por uma fase assim, tudo bem, vamos continuar trabalhando, evoluindo, Claro, né? isso. Como você disse, a fama é vazia. Nós duas É, fomos muito conhecidas na nossa época de modelo, e eu nunca voltei para o Brasil. Você voltou, a gente estava em Milão, a gente foi as primeiras para ir para Milão, uma coisa maravilhosa, foi fantástico. Ao mesmo tempo, quando a fama chega, foi a época que eu estive mais triste e mais sozinha, porque é muito superficial e tem muita gente que não entende, que vem para você porque você é famosa, não porque gostam de você. Tem muita gente que vem porque tem inveja de você. Então é difícil, porque a gente abre o coração e estamos felizes. Eu me lembro de estar super feliz com a capa da revista, com isso, aquilo, e as pessoas, não todas, claro, mas muita gente veio para mim por ou inveja, ou porque queria alguma coisa, ou porque queria ah, até complicações na minha vida aconteceram com isso por causa da fama. aham. Então, acho que é uma ilusão, né? As pessoas pensarem, ó, é muito fácil. E antes da fama também teve muito trabalho. Nós trabalhamos 3, 4 anos só em formação para Aham. conseguir chegar num lugar onde o sucesso, como você disse, chegou, né? Então, não é, Aham. eu fui lá e em 5 minutos aconteceu. 15 minutos de fama, né? Não é isso. Foi um trabalho, um trabalho exaustivo, né, Ana? De Foi. muita de muita responsabilidade, de muita competência, de querer acertar o tempo inteiro, de como modelo, de muito desgaste físico, né? Porque a gente, Também. o roupa de verão fotografa no inverno, a gente tem que estar sempre bem, né? Isso é um esforço, tem dia que a gente não acorda bem e a gente tem que passar e vender Essa ideia. É, uma ideia de sucesso, de alegria, e isso tem um custo emocional muito grande, né? Tem, absolutamente. Tem. tem um. E por isso que foi fácil passar de modelo para atriz. Eu também fiz teatro em Paris e faço coisas até hoje. E
como atriz é muito fácil, porque a gente está já treinando a atuar, porque o dia que está ruim está bom, o dia que está bom está bom, o dia que não está bom está melhor. E a gente, como modelo, a gente se veste de personagens, né, Ana? Também, Somos as mulheres lindas, somos as mulheres poderosas, somos as mulheres frágeis, somos, né? dependendo. Dependendo do editorial e do conceito do editorial, da capa, ou da campanha, ou do filme, você Uhum, interpreta aquilo, né? Você claro. interpreta aquela mulher, porque não somos nós que Não. estamos lá, A né? super sexy, a nada sexy, a Não, masculina, né? É um personagem que a gente cria, né? Para claro. estar. Então, é um aprendizado enorme. E eu sempre falo que modelo é vendedora. Ela é a É, peça que vai vender aquilo. Então, é. ela tem que ter um discurso, como a modelo não é o discurso da fala, é o discurso dos movimentos, né? Do Sim, corpo, a corporal, expressão corporal, né? absolutamente. Uma É o mais performance, né, Ana? exato. É um lado artístico que é a performance, né? Eu Sim, é o que eu considero adorava, eu gostava de não falar. Eu falava, é melhor não falar. Especialmente eu fiquei fora do Brasil, hoje eu falo 5 línguas, mas no começo eu falava pouco a língua, então eu estava aprendendo. Então era bom não precisar falar. Em Tóquio era chin up, chin down, sabe? Eu era queixo assim, direita, esquerda e pronto. Mig, hidari e pronto. Eu lembro até hoje. Então, Claudinha, eu fiz umas perguntinhas, aqui uma listinha para a gente explorar, porque é uma conversa muito gostosa. Então, conta um pouquinho a tua infância em Goiânia. Goiânia é Goiás, um lugar ali é em naquela área. Goiânia, ali em Goiás. Eu nasci em São Luís de Montes Belos, que é perto de Goiânia. Uhum. Fui com 1 ano para Goiânia. Meus pais são do Sul. Hum. Meu pai dentista, minha mãe professora, e eles foram. Goiânia era muito nova naquela época, tinha acabado de Ah, surgir a cidade. Então, o que claro. eles foram? Eles foram tentar um novo mercado de trabalho, emprego. E isso, eles foram parar em São Luís, porque precisava de um dentista, de uma professora, papapá, que é uma cidadezinha, era uma cidadezinha muito pequena. Aham. E nasci ali e fui para Goiânia. Em Goiânia, a gente tinha uma chácara, que é tipo um sítio, né? A gente Uhum. tinha uma chácara e eu vivia naquela chácara e ia final de semana, então eu sou bem menina da roça, sabe? Que é Que menina da bom. roça das galinhas, do cavalo, dos cachorros, da Descalça. descalça. A gente fazia pamonha, ralava o milho para fazer pamonha. Que A delícia. gente matava porco, porque essa comida era o que alimentava a gente durante a Um semana e tempo. dava também para, né, para quem trabalhava na chácara. Então, foi uma infância bastante simples, Uhum. que muito simples, que, que me deram toda a base que eu estou reencontrando hoje, que eu Simples e estou saudável, né? Pé me no chão. apropriando dela, sabe? Tipo, que legal que é isso. Por mais que eu tenha ido para vários caminhos, essa sou eu. Essa Que sou eu, bom, essa é a minha essência. que bom. Aí, em Goiânia, eu estudava em colégio de freira. Meu pai me botou em colégio particular, que foi um esforço para ele. E eu tive uma educação melhor. Aí, a coisa, como eu me transformei, né, em modelo. Eu, com 13 anos de idade, eu estava andando de patins na porta de casa, me chamaram para um comercial de bicicleta. Nesse comercial de bicicleta, depois que eu apareci, me chamaram para fazer uns desfiles. Eu conheci um cara que era o Nivaldo em Goiás. Aí o Sérgio Mello, de Goiás, Sim, o eu lembro. Sérgio falou para o Bernard que ele tinha que ir para Goiás conhecer uma menina. O Hum, Bernard foi e já me chamou para vir para São Paulo. que Isso bom. tinha 14 para 15 anos. Uhum. E foi muito interessante, porque nessa época meus pais estavam uma coisa muito confusa, uma briga enorme, e meu pai, muito machista, muito
assim, descobriu que eu namorava, me mandou embora de casa. Aí eu fui para a casa da minha mãe. E neste momento ele chegou e me deu o carnê do colégio para eu pagar. Eu não tinha nem como estudar mais. Nossa. Então, já veio a oportunidade de vir. Isso foi em dezembro, em janeiro, o Bernardo me chamou. Eu falei, é a única coisa, sabe aquela assim, É, qual escolha que eu tenho? É essa, não que, tem outra escolha, sim, não tem sim. outra, Era não tem tipo outro destino. destino. Hum, Aí eu vim e a minha carreira foi dando super certo, assim, foi super rápido. foi super rápido. E aí segui, aí foi a vida, aí Que foi a bom, vida. que bom. Mas de Goiás eu trago essa simplicidade, esse gosto de piso de cimento queimado, Hum, vermelhão, fogão a lenha, os mato, cheiros, não, eu também cheiro, cresci não é, Ana? Barretos. Não era na fazenda, mas era uma cidade pequena na época também, e todas essas lembranças dos campos de laranjeiras, que tinha muita laranjeira, muita plantação em Barretos, gado e plantação, né? As Aham. laranjeiras e as vacas no pasto e as chuvas com relâmpagos, as cores, os cheiros. Ah, eu É morro de incrível, saudade. e é saudável, né, para uma criança, Super, né, esse super, contato com a natureza. Eu acho que claro. desenvolve uma espiritualidade, porque você está em contato com o Natural. ciclo natural, né? E também de observar coisas de criança, eu me lembro é mágico de ver coisas crescendo, coisas nascendo, a galinha, o pintinho que nasce, tinha pato, tinha pintinho, tinha tudo, É, porque a gente tinha uma casa super grande, um terreno enorme, e tinha goiabeira, mangueira, jabuticabeira, então super saudável, tudo ali, bananeira, tudo atrás. E só não tinha abacaxi, mas aí e essa melancia, era mas tudo. essas estão mais difíceis, mas bom, tudo era ali, sabe, atrás em casa, a horta, porque tinha um espaço enorme e tudo era tão lindo, e os cheiros do fogo queimando. A minha bisavó ainda cozinhava em fogo de lenha. Ela Maravilhoso, com aquele maravilhoso, cheiro na uma casa. delícia, comida Isso diferente. é gostosa, é Comida gostosa. diferente, em fogo de lenha. Então, essas são coisas que te traz. E nós falamos rapidamente outro dia, você me falou que você desenhava já nessa época. Desenhava. Tem uma foto que é eu na roça, minha avó catando as coisas, se acha que é alface, alguma coisa, meu irmão correndo, mais algumas pessoas catando a horta, e eu com um caderno de desenho embaixo do braço. Devia ter uns Uhum, 7, 8 anos, assim. que Aí você lindo. fala, meu, vem daí, é ali. E eu Já lembro da era na... casinha que eu desenhei, eu lembro, porque essa coisa eu, da memória que você tem afetiva, né? Eu te falei que eu tenho Exato. memória que é complicada porque eu tive um coma, mas essas lembranças, primeiro a minha família me conta muito, e numa época que eu estava sem o problema de memória, eu desenhei uma casinha igual, então eu tenho Que essa bom. casinha e me remete, sabe, àquela infância. Então foi muito legal. Então E você, quando a tua família te conta essas coisas, você tendo uma memória, ah, a gente vai falar disso também, você tendo uma memória emocional, que eu não vejo como problema, pode até ser uma solução, um dado, um presente de Deus, porque muitas coisas acontecem na vida da gente e a gente não entende o porquê quando acontece. Mas Uhum. depois a vida vai indo, vai continuando, você vai adaptando e o que parecia ruim é bom. Tem uma história, eu fui muito para a Índia, eu estudei muitas coisas da Índia por 30 anos, Uhum. eu sempre fui fascinada por védico, essas coisas, coisas da a antiga Índia, e tem uma historinha que eles falam que o, o senhor, né, o mais, como se fala, o chefe da tribo, o inteligente, né, o sage, que eles chamam,
que um senhor pergunta para ele, escuta, o meu filho quebrou a perna muito feia, há 10 anos de idade, meu Deus, é ruim, é bom, o que que eu faço? E o cara fala, não sei. Esse é o conselheiro, né, da tribo. E 10 anos depois vem a guerra. Então, o menino com a perna muito quebrada não foi para a guerra. Então, foi uma bênção. Ele achou que era ruim 10 anos atrás, e foi uma bênção quando o menino não foi para a guerra, que todos os meninos não voltaram. Então, depois, então você pode sempre perguntar: ah, isso é bom ou ruim? Não sei. Você Vejo vai... na frente, né? Lá para Exato, frente, quando as coisas ficarem mais claro, esclarecidas, né? exato. Então, essa tua memória emocional, como funciona, o que que aconteceu, e vamos falar um pouquinho de o que que aconteceu também na época, de o que aconteceu e o que foi falado, né? Que aconteceu. Conta para mim. Então, eu fui fazer uma cirurgia estética, Uhum, uma cirurgia plástica. Eu fui tirar um pouco da cintura. uhum. Foi isso aí. Aí eu entrei em coma Você antes tinha de tido filho? Já me desculpa. Você já tinha tido filho? ter tido filho. Ah, então, Tinha. você já Eu era fui, mãe. já Exato. era mãe. Então. E o louco dessa história, eu era uma pessoa muito profissional e eu estava uns 2 quilos a mais, que se Hum, instalou na cintura, certo. e, e eu fui fazer um desfile, e uma jornalista muito conceituada, mas ao mesmo tempo ácida, ela Hum, falou assim que eu estava ela parecendo uma outra mulher que foi uma socialite dos anos 60 e que hum. estava gorda neste momento. Então, ela Nossa, me comparou a ela, muito feio me comparar e ainda falar da pessoa, sabe? Feio em todos claro. os sentidos. A crítica foi Negativa, negativa de duas, né? Ainda. duas, É. né? De duas ainda. Então, e eu naquela coisa que eu tinha que ser profissional, ia chegar a semana de moda e não sei o quê, não sei o quê. Falei, qual Não é a pode. maneira mais rápida de fazer isso? É uma Uhum, lipoaspiração. claro. E eu entrei em coma nessa lipoaspiração. Eu tive um broncoespasmo e um edema cerebral, eu tive uma hipóxia, falta de oxigenação no cérebro. E Hum, entrei, eu hum. tinha 10% de sair como estou. E E daí? sair, tenho problemas de memória, tenho que tomar alguns medicamentos, mas que tudo bem, sair muito depressiva, mas que com isso a gente tem medicamento que pode, né, Ajuda. graças a Deus, pode ajudar. E eu saí desse coma, eu fiquei 7 anos em profunda depressão e batendo a cabeça. Ou seja, eu Uhum. tomava remédio, virava outra pessoa, tomava remédio, cada remédio era um teste de remédio, porque É, isso foi em 96. Naquela época existia muito preconceito sobre doenças mentais, claro. muito, entendeu? E eu entrei numa depressão de solidão interna, porque eu acho que ninguém me compreendia. As pessoas chegavam para mim, gente, você tem tudo, você tem uma família, um marido que te ama, um filho que te ama, você tem dinheiro. Eu falava, eu não levanto para tomar banho há 3 dias, eu não saio dessa cama, eu estou infeliz, eu não vejo, você não vê luz, Uhum, sabe? uhum, E uhum, o mais interessante, Ana, eu vou entrar nesse assunto, que quando eu estava em coma, eu fui para um ambiente lá longe, lá em cima, ai, que que tinha bom, eu muita queria que luz. você falasse disso e foi natural, que bom, porque eu ia perguntar. Me Então, tinha conta. muita Uhum, luz, uhum, luz que irradia, que contamina, que te deixa feliz. Sabe quando você tem um encontro, uma epifania, claro. aquela de amor? Aí eu A estava assim, emoção é tão intensa que quando você voltou, tudo era meio então, e eu pequeno, tive né?
opção. Eu estava segurando um fio prata, Hum, sobrevoando neste lugar, e o Luca e o Celso, que é meu ex-marido, que passou tudo isso maravilhosamente comigo, me cuidou muito, estavam hum, lá embaixo segurando nesse fio prata. E eu optei em voltar. você teve Eu opção. tive opção. E Consciente, né? Isso é a consciência. tudo isso é muito claro, eu desenhei na época, é muito claro, mas eu não, o que eu sempre digo, eu não sei se isso foi medicamento, eu não sei se isso, o que me fez, se isso é verdade, eu acredito como verdade, entendeu? Eu estudei, se eu posso. Eu sempre acreditei em reencarnação. Reencarnação, é essa a palavra? Nossa, faz Uhum, tanto tempo que eu não uhum. uso. Então, desde muito pequenininha. E depois, quando eu comecei a estudar a Índia, a Védica, até na Bíblia, se você estudar religiões, porque eu estudei Cabala, estudei budismo, estudei um monte de coisa, que eu sempre fui muito curiosa nessa coisa de éter, né? E de Deus e de espírito, essas coisas. Então, o que acontece é que a reencarnação é real, já foi provada cientificamente. Eu vou colocar aí num link, até tem uns estudos científicos que provam que tem vida após vida, não vida, mas que continua, que somos espíritos no corpo, e que você Aham. pode sair e voltar dependendo da tua consciência física e espiritual. Não é Acredito. recomendado. Ana, depois do coma, eu deitada na cama, olha que louco. Na hora que eu acordei, depois de um tempo que eu ficava no meu quarto, eu falava como é fácil morrer. E levantava, Pois é, pois é, levantava. É exato. muito fácil, Ana. E Uau, eu me exato. encaixei. Eu não estava encaixada no corpo. Numa sessão de reiki, Você que eu estava senti que eu senti que o olho encaixou, que eu fiquei assim, ó, porque eu não sentia, eu sentia que eu estava sempre assim, sempre meio fora. o É, corpo não estava encaixado, sabe? Estava interessante. inchado, disforme, uma coisa meio o olho sem brilho, Sim. sabe? Porque o que acontece quando eu estudei muito, 30 anos já com história védica, é que você tem você é a alma no corpo, né? E o corpo é como um veículo. Então você está levando isso conscientemente aqui, ali, ou inconscientemente, né? Dependendo do teu nível consciente. E o que acontece quando você sai, ou você tem um negócio assim, tem um médico que fez muitas experiências com as pessoas que saem em operação, como a sua, ou que voltam, né? E que quando você tem opção, que você é muito consciente, você pode aceitar ou não a sua partida, também, claro, tem muito mais coisas aí, mas que isso é real e muita gente sabe disso, mas tem medo de falar disso. Eu tive a mesma experiência, mas eu tinha 21 anos em Paris, e eu também tive uma experiência assim, e eu falei, eu falei, não, mas eu também não quero ir, eu não quero, achei que, não, não estou pronta, não sei onde eu estou indo. E essa luz que você falou é explicada como Brahmayoti. O Brahmayoti é a luz que, antes de você chegar no mundo espiritual, a sua alma, tem, tem a luz, porque é muito. Então, isso é só amor, é só essa sensação tão grande que quando você voltou, é claro que tudo mais parecia pequeno Ana, e deslocada, quando eu, né? quando eu escolhi voltar, eu achei que eu ia viver aquele amor aqui. Ah, é mais Não, complicado aqui. aquilo foi condensando, É ficou pequenininho. cinza, cinza. Claro, E eu entrei em depressão e comecei a me debater, porque eu não aceitava aquilo, não certo. aceitava. Por que estou aqui vivendo isso, Por sabe? causa da dualidade, entendeu? Por É, exemplo, lá é só amor, é muito intenso. Aqui tem amor e tem ódio. Aqui é dualidade, tem amor e tem ódio. Então você sente essas outras emoções que não são compatíveis com, não. com você, com quem você E é. hoje, depois da depressão e de todas as coisas,
né, da vida, né, onde os caminhos que a vida me levou, eu sei que a gente acessa esse lugar. Yes. Sabe? Quando eu estou desequilibrada energeticamente, eu acesso, Zen. eu ponho uma música, e para eu voltar a energia. E amigos, Claro. me Amor natural, né? natural, para restabelecer a minha energia e continuar a batalha da vida, que é trabalhar, né, se relacionar às vezes com de Claro. trabalho, que você não tem essa ligação, mas você tem que estar forte. Essa energia de amor, ela existe, que a gente Eterna. tem, mas é um esforço chegar lá. Eu acho que para muita gente, claro, deve ser muito natural, mas para mim foi um esforço conectar com ela de novo, por causa da É, depressão química, claro, entendeu? claro. E também meditação. Eu faço meditação todo dia e eu comecei com 15 anos, a primeira vez que eu fui num TM foi com o Maharishi. Por isso que eu consegui. Eu estudei muito, mas eu vi que essa era a minha praia, para dizer, não sei se eu acho que é a praia de todo mundo, mas não estou vendendo nada. Mas quando eu comecei a fazer meditação, já muito, você lembra que eu era um pouco esquisita, né? Porque eu era muito isolada, eu lia muito, eu estava sempre quietinha, eu não queria muito, eu não gostava muito de muita festa, muita gente, muita agito, eu gostava de dançar e eu gostava de... Você lembra, a gente ia no Rose Bombom, my God, eu não sei conhecer, lembra? Você conheceu o seu primeiro Olha, marido. o pai do meu filho, o Pois Ângelo. é, O o que eu Ângelo. lembro, Ana? Que eu tinha um profundo amor e carinho por você. Quando eu te vi, sempre vinha a imagem, porque a sua boca. Então, essa coisa da imagem, sua boca de coração, né? A sua pele, o seu cabelo. E essa menina, porque éramos meninas. Meninas, nossa, tão Meninas, inocentes. tão inocentes, e a gente enfrentando um mundo que era diferente e às vezes cruel, entendeu? Porque é Muito. um mundo da vaidade, é um mundo de pessoas que se aproximam de mulheres bonitas, é um mundo de Tem predadores, predadores, ainda mais a gente predadores. sozinha, É, viajando o mundo sem família, a gente não tinha telefone, Ana. A não, gente não tinha 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 que ir no telefone da, como é que fala aí, ó, cabine. a cabine telefone. É, Então, e o Rose Bombom, para eu te contar uma história legal, a ah, gente ia no Rose Bombom, dançávamos até tarde, tarde, 4 da manhã, e o Ângelo, ele tinha o café da manhã, era o único lugar, e era pequenininho, era lindo. Então, se você conseguisse ficar até às 6 da manhã, o café era grátis. E aham. assim, a molecada toda, claro. Eu tinha até um namorado punk com um marroco aqui, porque eu sempre fui meio um pouco extravagante. E, e fantástico, a gente dançava e a música era ótimo. E ele era um DJ, o melhor de São Paulo na época. É, E eu me lembro muito bem que todas as meninas adoravam o Ângelo. Ele era tipo o guy, the guy. E você casou é, com ele, teve um filho. Eu já tinha ido embora do Brasil, porque eu fui embora muito rápido, mas o Ângelo, um cara super bom, um cara super, sabe, gentil, inteligente, cultivado e charmoso, né? Que muito charme que ele era, amor. E que charme. galinha, Ana, e galinha. Claro, não, lógico, mas ele E não... as mulheres davam Loucas, em cima dele, e ele claro, era vaidoso, né? vaidoso. Mas Machista, né? Porque os homens eram muito machistas, né? nos anos 80, fim dos anos 80, isso é 90, eu acho que eu casei, meu primeiro marido, super machista, francês, eu achei que eu ia sair do Brasil e casar com um francês ou alguém outro que fosse menos machista, ele era o mesmo cara. Acho que eu tinha que experimentar, né? Passar Entender por experiência. Mas perdoamos, tudo passou também, tem um filho sim, com sim. ele, É, um menino também, que está em Paris hoje, mas
essa vida da vaidade que você está falando, e também da masculina, não somos só nós, que também muita gente inocente, muito homem inocente foi para a França, Paris, eu fui colocada pessoalmente em situações que são chocantes. Você talvez não lembra, nós fomos juntas logo no começo em Milão, o nosso agente, Marcelo, acho que o nome dele era, nos levou para um... Eu tinha 18, você devia ter 16, imagino. 19, eu acho que eu tinha. Eu era mais velha, porque eu comecei mais tarde. Então, fomos no fim de semana. Ele falou, vamos já no fim de semana num churrasco, vamos dizer, num churrasco, num almoço. Nos levou para um castelo, fora de Milão, você talvez não se lembra. E ali estão jogando tênis, não sei o quê, a gente está do lado da piscina, eu, você, a Beatriz, não sei se você lembra da Beatriz, e duas mais meninas. Levou a gente de Mercedes, chegamos lá, chiquérrimo, lugar lindo, uma casa linda, não sei o quê. E essas meninas, e cheio de uns homens lá jogando tênis, não sei o quê, eu já não gostei da ideia. Eu falei, não sei. Meia hora depois ele desapareceu e nos deixou lá. Eu lembro que eu não trabalhava muito ainda, nos deixou esse Marcelo Capano, o nome do cara, eu nunca esqueci, nos deixou lá. E eu vou ser a Beatriz. Meninas, crianças. Criança. Com esses homens, tinham jogadores de futebol famosos, você conhece, as histórias ainda acontecem hoje, a mesma história, então estou contando essa. E então eu cheguei e falei, por favor, falei, cadê ele? Falei, a gente saiu da piscina, era a hora do almoço, eu falei, cadê? Procurei e não estava. Falei, onde foi? E falava pouco italiano. Aí eu peguei, como eu sou muito barretense e testa dura, como eles falam na Itália, eu comi tudo que eu pude comer. Comi tudo, botei pão no bolso, falei, não sei, eu não tenho muito dinheiro, vou a pé, se eu precisar de ir a pé para Milão, aqui eu não fico, porque eu achei que a situação podia complicar. Fomos numa sauna, e o cara veio na sauna sem toalha, eu falei, I'm out of here. Então, falei, eu me vou. E comi, botei uns queijos no bolso, falei, não sei, eu vou acampar, vou me embora. Vou acampar no meio da estrada. Fui, porque eu sou muito bem educada, fui para o dono da casa, falei, grazie mille, arrivederci. E fui embora. Então, eu estou saindo dessa mansão com uma estrada assim, para o portão enorme, alto de castelo, e falei, não sei. Eu falei, eu pulo o portão, não sei, vou embora. Pulo o portão, vou me embora. Caipira, né? Caipira tem estrutura. Instinto de sobrevivência. Eu falei, instinto de sobrevivência. Me vou. E a Beatriz saiu correndo atrás de mim. Ela falou, onde você vai? Eu falei, eu vou embora. Eu falei, aqui eu não fico, está muito esquisita essa situação. Eu sempre tive um instinto muito... O pessoal que mora na terra também tem um instinto mais acurado, né? E fui, a Beatriz veio, e eu acho que você dormiu. Acho que você estava cansada do trabalho, você almoçou, e acho que você dormiu no sofá, ou estava cansado, eu não te achei, eu não vi, eu fui embora. A Beatriz correu atrás de mim, e um dos caras, que era um jogador de futebol, pegou o carro dele e veio para o portão, porque agora eu estou lá em frente do portão pensando como é que eu vou sair daqui. Aí ele era amigo do cara, eu acho que ele notou que eu fiquei muito inconfortável, a outra menina correndo atrás de mim, e ele falou para mim, onde você vai? De onde vai? Eu falei, Milano. Ele falou, eu te levo. Falei, não. Falei, eu não entro no seu carro. Falei, não sei, não conheço esse povo. Depois de tudo, né? Depois dessa história. E o meu agente não está lá. Entrei no carro, falei, eu vou entrar no carro atrás, você dirige na frente e você me leva. Eu lembro, era Porta Venezia, que a gente morava. Falei, Porta Venezia. Agora o nome, você falou, me veio Porta Venezia. Porta Venezia, um lugar lindo. Falei, Porta Venezia. Eu falei, aqui? Ok, que eu falava pouquíssimo. A Beatriz, falei, você vem ou não vem? Abri a porta do carro atrás, a Beatriz entrou no carro. E,
Eu não me lembro, você também não vai lembrar, porque você perdeu essa memória, mas o fato é para dizer para a molecada, tem que saber que se você sente que tem, como é que fala uma expressão caipira, que tem gato nesse mato, não sei, não lembro mais, tem, Aham, tem. aham. Eu acho assim, a coisa da intuição, né? De Uhum. ter uma intuição, sentir o cheiro que eu falo. Tem um cheiro Hum, estranho nesse lugar, que exato. às vezes a gente não tem repertório para decifrar o que é, Mas entendeu? já é bom saber que existe. É bom saber que existe coisas esquisitas, que Exato. roubadas, que eu falo É roubadas. roubada, total. Era total roubada. Roubada, Inaceitável. inaceitável. Pelo que você está falando, um dono de uma agência que devia ser uma das melhores agências, porque Era a uma gente. das melhores de Milão. Tinha duas que eram top. E a gente estava. Aham. Foi, levou, a gente largou, a gente leva. Eu falei, eu briguei com ele até, sabia? Quando eu voltei. É, Na segunda-feira eu fui lá, é que andava você já estava numa idade, né, Ana, que você tinha mais discernimento, né, do que tinha, eu, com né? Eu com 19. Eu imagino as meninas com 15, 16 anos, até com as mães delas, eu acho um crime. É é, muito jovem, é uma criança. É uma criança. Eu já com 19, eu falava, porque eu já sente o tinha, cheiro. sempre falava, não, não vou aí. Nos levaram também, ele depois, e por isso que eu saí logo de Milão, num desfile de biquíni com números. Eu falei, Falei, sentei lá também com o braço assim, falei, não vou. Falei, o quê? Não tem desfile de maiô com número. Era concurso para jogador de Ah, futebol. Marcelo ah, Capano, ele não deve, já nem deve viver mais nesse corpo, né? Já deve estar muito velhinho, alguma coisa, mas ele não era. Eles tinham assim uma ideia, e acontece muito até hoje no mundo da moda, que larga essas. Aproveita a ocasião, leva para festa, não sei o quê. E tem lugares que você vai ter. Eu experimentei muito lugares que tem muita gente intelectual e mulher bonita, claro, tem lugar. Então, uhum, intelectual, mas são coisas mais classe, mais com gente boa, entendeu? Mas aham, tem uns lugares que você vai, que você tem que sentir. Você fala, é muito dark, muito escuro. E quando aham. você sente, você tem que sair, e foi o que eu fiz na época, de voltar e sair desse lugar onde eu falava, gente, eu não me sinto bem, eu não me Então, foi sinto por isso que bem. eu corri para a Espanha. Foi Espanha por, era bom, né? por isso que eu corri para a Espanha, que eu saí de Milão e fui para a Espanha. Eu E eu vou lembro. te falar, Milão não era uma experiência, não foi uma experiência emocionalmente que eu gostei. Não foi para ninguém, a maioria. Maioria. É, eu acho que é isso, uma coisa masculina, machista muito forte. Eu Uhum. lembro disso, Mulher objeto, muito. eu lembro a sensação. Ó, eu tenho uma cena, eu andando na rua de Paris, de Milão, e vem uns meninos, eles chegam em grupo, assim, eles chegavam em grupo. Me Foi, eu estava com assustou. você. Eu Você estava com estava você. comigo? Ó, Eu, então, isso eu eu era um pouco punk, eu pulei o carro. Lembra que um carro veio assim uma vez? Eu estava com você eu na lembro da calçada. sensação de meninos vindo Isso! Era e eu e você, gritando. Claudinha. Eu e você. Ó, Veio um carro. A gente estava andando na calçada, veio um carro, entrou assim na garagem e quatro caras vieram. Você correu, porque você tem as pernas compridas, você correu para lá e eu pulei em cima do carro dele. Ele ficou puto da vida porque eu pulei em cima do carro de coturno. Lembra que eu tinha o Dr. Martens? Eu é, era muito punk e pulei e fui do outro lado. Então ninguém conseguiu, você não conseguiram te pegar, nem eu. imagina a gente Que novinha, meu, medo, passando cara. por isso. Que Então, medo. eu lembro que não foi uma experiência que tinha essa coisa masculina que eu não, que para mim foi muito agressivo. Pesado, né? E aí eu fui para a Espanha porque alguém foi e eu fui junto. Nós todas fomos.
acabamos indo. Eu fui para o Japão, depois rapidinho, ia muito para a Alemanha, fui para Paris, e você foi para a Espanha. Algumas de vocês foram para a Espanha, me lembro. Aí depois disso, o Paco Rabanne me chamou para ir para Paris, aí eu fui para Paris, aí de Paris ele fez várias viagens pelo mundo. Eu Ele lembro. foi para Atlanta, ele foi Para para Buenos Tóquio, não foi? Aires, Para Tóquio? aí foi para Tóquio quando me Então, chamaram para trabalhar em Tóquio. genial. Aí Tóquio para mim foi o lugar que eu mais me adaptei na vida. Tóquio foi fantástico. Por quê? As pessoas são muito educadas e muito corretas, Sim, honestas. honestas, e isso eu acho que para mim bateu muito de verdade, sabe? Assim, Claro. as donas da minha agência, eu fui a primeira modelo delas. Então, aí teve a Catuxa, lembra da Catuxa, uma Lembro, francesa? lembro. E a Catherine, eram três modelos assim Que bom. que elas trabalhavam, era uma agência boutique. Hum, E ali eu me senti em casa. Como eu estava casada com o Ângelo, então eu trabalhava no Japão e voltava para o Brasil, às uhum. vezes ia para Nova York, aí eu comecei a fazer Japão, Brasil, e fiz um pouco de Nova York. Que bom. É, é. Mas eu não tive a vontade de ficar morando fora por causa do Ângelo, eu queria Você, casa. você foi mãe tão cedo. Eu tive, o meu filho nasceu, eu tinha 28. Então, é bem mais tarde. Eu tive tempo de fazer toda a minha carreira, viajar o mundo inteiro. Você casou muito cedo, né? E eu tive filho com 23, então foi Então, muito. muito, muito cedo. Então, você tinha É, responsabilidade também que você teve que atender, né? tinha que Genial. ficar. É, Que bom. então, mas assim, eu não gostava de morar fora, Ana. Não É. gostava. Eu acho que a experiência em Milão me fez traumatizou. Desgosto. Foi um desgosto. Para mim, o que aconteceu, eu me dei super bem no Japão, tem uma história no Japão maravilhosa. Eu fui comprar, eu morava em Omotesando. Você lembra de Omotesando, do lado daquele barco lindo? Então, eu fui super bem colocada lá com a Ângela Gásio, carioca, genial. Ai, Lembra da querida, Ângela? claro, querida. Super gente boa, ela mora na Austrália agora. Aham. Eu e a Ângela, num apartamento grande, que para Tóquio era raro, super grande, lindo, e eu comprei umas coisas novinhas, um shopping bag, né, uma sacola de super high fashion, e fui telefonar, porque não tinha celular, fui telefonar na agência no fim do dia, esqueci a bolsa com as minhas roupas novinhas, com preço, tudo, na cabine telefônica, e fui para casa. 9 horas da noite, falei, vou ver minhas roupas. Onde? Cláudia, eu fui de volta, eu me lembrei, fui na cabine telefônica, a sacola estava lá. Ana, Fiquei, aconteceu a mesma coisa comigo com passaporte. não De acreditei. estar em cima da cara. Eles são muito honestos. Eles são Honesto, cara, muito amei. honestos. Adoro japonês, a cultura. E foi ali que eu entrei no budismo, que me levou a estudar a antiga Índia, porque quando você entra no budismo, se você estuda bem, você vai entrar a entender a védica, yoga, né? Porque é tudo meditação, yoga, etc. Então, esse foi a nossa história ali. E você, então, depois você foi voltando para o Brasil, você foi mãe. Como que você começou a voltar à pintura, o teu lado artístico? Então, você saiu um pouco da depressão, que foi causada por essa experiência. O médico, eu queria te falar, não é médico, é o cientista que estuda a reencarnação, que é lindo, se chama Ian Stevenson.
Eu vou te mandar um link. Ele trabalha na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Aham. E muitos casos estudados de prova que reencarnação existe, o que significa que a tua experiência, e a minha também, de muita gente que não fala porque tem medo, que fala, você é um pouco estranha, mas que já teve experiência de ver que sair do corpo, falar, mas não, eu não sou esse corpo, eu não sou isso, é muito mais do que isso. Então, ele estudou e tem provas de crianças que lembram, e a yoga explica que você, até os 5, 6 anos, você ainda tem conexão com a sua vida passada. Então, você se lembra. E tem pessoas que são casos extremos. Tem um caso de um menino que era piloto de avião numa guerra, e esse menino nasce numa outra vida, e ele lembra tudo antes dos 8 anos de idade, que avião ele pilotava, que lugar que caiu, onde foi, a guerra, as pessoas, os nomes, os lugares, é incrível. Depois eu vou colocar aqui nos Tá, tá. comentários. Então, e aí você voltou, depois dessa depressão, você começou a sair da depressão, foi aí que a arte te bateu de novo? Foi aí que a porta abriu? A arte abriu para mim, olha só, no Japão eu vi aquele tanto de canetinha e material de pintura que era Hum. impressionante. Aí eu comprava, como trabalhava muito, não tinha como sair. Muitas meninas saíam, ia dançar, ia jantar, eu não conseguia fazer isso. O que eu Hum. ficava? Ficava desenhando em casa. Uhum. Aí depois eu fui para Nova York, desenhava em casa, vim para o Brasil e sempre tive ateliês nas minhas casas Uhum. de desenho e de pintura, mas era um hobby. Eu não achava que eu poderia ser uma artista, que eu achava que a artista tinha Profissional. É. uma coisa que eu não tinha, né? Hum. Sempre acha Que que engraçada. não Que é pode para buscar outra pessoa, né? para outra pessoa. E aí eu sempre tive ateliê, sempre fui pintando. Entrei num ateliê que era um ateliê, galeria, em 97, 98, fiquei um ano, parece, e depois me chamaram para as novelas. Aí eu voltei para fazer cinema e novela, e não dava mais tempo de ter essa coisa fora de casa. E voltei para dentro de casa de novo. Aí, exatamente 10 anos atrás, o jornal Folha de São Paulo me chamou para ilustrar uma coluna que chama Tendências e Debates, na parte de opinião, que é muito sobre política. E para ilustrar essa coluna, é uma página nobre do jornal. Aí o editor falou: Você aceita o desafio? Eu falei: Que Aceito. bom. Aí Lógico. ele me catou na mão e me trouxe para uma profissão que é a profissão que eu desejava desde Que sempre. Eu delícia. achava que eu não poderia, que eu não Aham. poderia. Aí tem sempre isso, né, Ana? Pelo menos na minha história, de você assumir uma coisa, eu acho que vem muito de modelo, quando a outra pessoa reconhece e te valida. Eu acho que é uma importância que, para mim, é importante. Tem Eu gente acho que que é já. natural. Não, é natural. Eu acho que o que acontece é que nós temos todo artista, e o lado artístico de todas as pessoas, pelo menos o que eu experimentei, é que é natural de ter dúvida, na dívida, dívida também, mas dúvida, porque é o teu outro lado do cérebro também, porque tem o cérebro lógico, masculino e feminino, tem tudo esse yang, yin e yang, que é você tem dúvidas. Eu sempre tenho dúvidas. Ontem eu vi uma entrevista com Orson Welles, que é um dos maiores cineastas do mundo, fantástico, Citizen Kane. Você sabe que eu estou trabalhando com cinema também, Aham, que essa é a aham. minha paixão, e estou construindo aqui, depois a gente fala disso, um estúdio de mídia independente, porque eu não quero política envolvida nos meus negócios, Sim, mas sim. ele diz: toda manhã eu acordo, eu tenho dúvidas. É natural, porque o visionário e a pessoa que está na criatividade,
recebendo essa energia, você está divulgando essa energia, é muita paixão. Claro que você tem dúvida, claro que a gente tem dúvida, será que alguém vai querer comprar isso? Mas, como a poesia é uma das coisas mais importantes da vida, é a arte. Porque é o que inspira, é o que mostra Transformador. completamente. Então, É essa pessoa te vindo e te falando, Cláudia, você pode, é totalmente natural, porque você sabe que você pode, tanto que você está fazendo, mas quando alguém fala, eu te dou uma plataforma para você expressar isso, que gênio, cara. Que bom. Uma coisa e acreditar, sabe? Eu acho que tem uma coisa que agora que me veio à cabeça, como modelo, a gente é muito difícil, é até legal falar para os jovens modelos, porque não é que a gente está discutindo um trabalho, né? Isso aqui, esse trabalho, o que que você acha? Blá, blá, blá. Não, é a nossa imagem. É, E a gente muito visual. novinha, muito no... é o seu nariz, é o seu olho, é o cabelo, o seu pescoço, né? Sei É. lá, é sempre O críticas. pedir para emagrecer, porque eu sempre fiz muito esporte, eu tive que emagrecer 4, 5 quilos cada vez que tinha desfiles, e eu sou menor que você em altura, era muito difícil para mim, porque eu tinha que estar magérrima. E eu fui Abaixo do natação, normal. eu era esportista, E imagina, abaixo do normal, né, Ana? Porque a gente tem um super. natural que a gente É, consegue. sim. Se eu Meu para ser natura. modelo, eu tinha que ver que tá mais de 10 quilos abaixo do que eu estou hoje. Porque você é Muito. muito alta. Eu 6. Eu, meu normal é 63 quilos, eu tinha que ser 57 para É diminuir. muito. E ainda complicado, porque eu era nadadora, meus ombros é muito largo, então já tinha. Lembra nos anos 80 que eles colocavam aqueles ombreiras? Todas as ombreiras tinham que ser retiradas para mim, porque senão eu ficava assim. É. Então você também tinha que emagrecer. É desproporcional, não é É, natural. não, não é porque muitas meninas deixam de menstruar porque mexe no metabolismo, né? Claro. Você fica fraca, você fica desanimada porque falta coisas. Radical, radical. É, É. e então eu lembro, Ana, uma coisa que aconteceu logo que eu parei de trabalhar, cara, eu comi o mundo, eu virei compulsiva. Não é verdade, Ai, me desculpa, eu rio, mas eu sei porque eu Não, passei mas eu por isso. Eu queria. Nossa, quando eu pude não, quer comer, isso, quero, quer uma coxinha, quero, quer uma feijoada, quero não sei o quê. Aí eu claro. tive eu tive um problema. Meu pai morreu também de uma forma esquisita, Oh, e aí aquilo me desenvolveu mais compulsão ainda, porque eu tinha vontade de falar coisas para ele que eu não conseguia, então eu ia engolindo as palavras. sério. Depois eu parei de fumar, fumava muito, parei de fumar. Uma, Então, tudo isso gerou muito mais compulsão. E eu engordei claro. muito. Só Nossa. que foi ótimo ter engordado, Ana, porque eu tirei a, a coisa do corpo. Quando eu fiquei bem mais gorda do que eu estou, né? Hoje eu tô legal, mas fiquei bem mais gorda. Foi uma rebeldia, talvez, também. E Foi. foi ótimo, porque eu pude encarar como meu mundo interno, porque a força não estava mais no externo. Claro. Que aí Você pôde aceitar o meu e mundo explorar. interno e me expressar sem a coisa do corpo, e Eu ser entendo. compreendida e Hum. ser Escutada. escutada, e porque o meu corpo não condizia com a imagem que as pessoas tinham de mim, entendeu? Então, Interessante. é interessante, Ana. Foi Super muito. interessante. É uma adaptação, é como uma rebeldia psicológica, em um senso, uma adaptação de você rebelar a imagem que todo mundo queria projetar em você, para Eu falei, você não, liberar. eu sou eu.
É Exato. isso. Hoje, depois que eu passei por todo o processo, eu me vesti de mim mesma e fui perdendo peso. Claro, Mas natural, e cortei o açúcar, porque eu estava compulsiva, então tudo que é claro. vício eu tenho que cortar, né? Porque o açúcar é um vício muito Açúcar forte. é como cocaína, meu. É um vício muito forte, muito difícil de largar, É, mas eu consegui, graças a Deus. que bom. E aí, com isso, eu fui reduzindo o peso naturalmente, caminhando, fazendo exercício. Aí, assim, hoje, para mim, é saúde. Equilíbrio, Equilíbrio, é eu equilíbrio. estar equilibrada dentro do meu corpo, vestida de mim mesma e, e saudável. Então, eu faço ginástica para ficar com a coluna reta, Claro, entendeu? Para postura. respirar melhor essa postura, porque a postura não é só a postura física, é como você se coloca no mundo. Exato, e para respiração, abrir os pulmões, Ele, né, deixar a aceitar. coluna reta para o ar Uhum, descer, é muito importante isso. claro, claro, Então foi muito importante ter ficado essa fase gorda também. E claro. porque eu consegui e percebi gordofobia nas pessoas, entendeu? Uhum, Porque as pessoas, elas têm medo daquilo, sabe? De você estar fora de forma. É tão cobrado pela mídia hoje, Ah, exato, que tem que pela ser internet, perfeito. Instagram, papapá, que as pessoas têm medo de perder o controle com peso. Claro, Tem claro. Principalmente você que era estrela e conhecida e famosa, tudo é chocante, tipo, my God, como ela se deixou, entendeu? É, E eu acho que é mas foi importante a importante permissão. Claro, eu Cláudia, elaborar o meu lado interno, entendeu? claro, claro, Foi Cláudia. um momento que eu falei, para tudo, deixa eu me conhecer e me expressar com aquilo que é de dentro. Foi muito importante, que essa fase também foi importante para o que eu sou hoje, Claro, entendeu? Cláudia, porque você se conheceu melhor. Tem uma coisa que eles falam que é o pêndulo, né? O pêndulo é quando vamos de um lado para o outro, e o melhor, o equilíbrio, né? Porque tem paixão, despaixão, amor, desamor, não? Esse é o negócio. Então, quando você está mais no meio, um, é mais complicado, é mais difícil, mas é também mais fácil, porque da yoga, o yogi é a pessoa que, por exemplo, eles falam, você come a comida é para manter o teu corpo, é, é para manter. Claro, comida boa, delícia, que isso, aquilo. Então, você pode comer um docinho, mas não pode ser aqui, tudo, só aqui ou só aqui, entendeu? É quando você encontra, e é onde você está agora. E que bom de encontrar o equilíbrio, mas você teve que ir do outro lado. Você teve Tive. que experimentar, forçada a ser magra, eu vou ser gorda. Por que não? Um momento, é momento da vida, mas você encontrou equilíbrio agora, e claro que é sobre saúde, porque obesidade é um problema, Também é um problema. Eu entendeu? vou te falar, eu estava pré-diabética, eu Hum, estava, eu não conseguia sarar uma fascite plantar por causa do peso do meu corpo, eu claro. estava com todas as dificuldades que Coração, é muito é, difícil para o assim, coração, e você carregar um peso que você não, que nunca não fui é necessário. acostumada. Não, eu nunca fui acostumada a carregar um peso tão grande, que nem eu estava Imagino, carregando. Então, claro, de ar, cansaço, desmotivação, sabe? claro. Desânimo, quer dizer, Desânimo, cansaço. cansaço, porque é muito peso, é Hum, muito peso. hum. E, e- mas foi importante. Eu acho que todas essas fases que eu vivi, elas contribuem para o que eu sou hoje, Que assim, lindo, você está é, maravilhosa. E eu essas estou ganhando. experiências Aham, é o que é mais importante, porque você teve experiência de mãe, que é super importante, tem um filho lindo, ah, casada, descasada, entendeu? Separada. Essas coisas são importantes porque a gente consegue. Então,
eu tive também uma coisinha com peso, mas não foi muito grande, porque eu sempre fui muito esportiva. Então, a disciplina de criança, eu era nadadora. Então, eu passei, quando eu também parei de modelar e tive meu filho, eu fiquei com meu peso normal, que para mim já é gorda, e vivendo na França, que a França, você sabe, né? Você tem a França 38, você é 40, você já está gorda. A Inglaterra é 42 de tamanho, né, de roupa. Então, a França 38, você está 40 já gordinha. Então, já a disciplina já era mais, pedia, né, a minha pessoa. Então, eu não pus muito peso, mas mais porque eu era apaixonada por esporte. E a É disciplina isso estava aí, lá. isso aí. A sua disciplina estava Mas aí eu, no esporte, na ex, saúde. exato, E o saúde. esporte é essa saída, é o exercício. Você pode trocar a sua alimentação, mas assim, viver de dieta não dá, meu. Não dá, cara, Não não. dá, Você tem que não dá. comer balanceado e ter esse É, mais equilíbrio. Come a teu gosto. O Núño Cobra, que é uma pessoa fantástica que eu conheci quando eu fiz o filme do Ayrton Senna, que eu fiz alguns filmes com Ayrton Senna de esporte, ele falou que se você come, você é esportista, você pode comer um pratão. Se você não, você está sentada, não está, você come um pratinho. Aí ele faz uma piada, ele fala: se você não faz nada, não come. Você é, faz, entendeu? Porque o teu corpo é, está pedindo. Não faz nada, não come. Mas é uma piada, porque, claro. Mas ele fala: se você vai correr esse tanto, você come esse tanto, porque o corpo está evoluindo. é, E o o- yogi, eles são as pessoas que são mais que podem comer muito pouquinho, porque está em meditação. sim, é outra coisa. Não, é normal. O que para mim foi muito interessante é assim, quando um fisiatra falou para mim, em vez de você tirar do prato, Hum, coloca mais verde, coloca mais amarelo, coloca exato, mais vermelho, coloca mais. Faz um prato maior. Com o tempo, você vai trocando certas coisas. claro. Isso foi Mas muito interessante para é mim. a psicologia de adição, de não de tirar, porque aí você sente que falta, né? É, e Exato. isso foi muito importante. E o que, que eu ia. Da A adição. história e outra coisa, assim, eu sempre fui nutricionista para tentar emagrecer a vida inteira. Hum, Aí a outra, eu como uva, um cacho, dois cachos de uva quase todo dia. Eu adoro uva por causa do hum, açúcar. hum. Eu gosto do sabor Açúcar do é uva. bom, mas o açúcar é natural, né? É. Aí eu ia em nutricionista, eu falo, como muita fruta, eu como muita fruta. Ah, Hum, mas só pode eu adoro. oito negocinhos da fruta, oito Outra é frutinhas, uva. 8 uvinhas por dia. Falei, meu, não funciona, eu não vou Não, contar uva. Não não, vou contar, forget it. acabou. Eu falo assim, mas, não, eu vou Não, comer. paranoia. Eu já tirei o açúcar, eu já Claro, estou substituindo, então eu vou na minha saciedade dali, que num claro. momento vai ser um, num momento, outro momento vai ser outro, e eu vou equilibrando, vou me conhecendo. Eu acho que esse Claro, tempo que eu tive gordo e depois para emagrecer, eu fui me conhecendo, claro. sabe? O Eu que como te, que o prazer também de comer, né? O que te dá prazer ou não. feijoada, eu como pizza, eu como macarrão, mas eu vou intercalando tudo muito certo, Em como porções, menos, né? Em como porções normais. A sua fome. A melhor dieta é comer a sua fome quando você não está desequilibrada. Quer dizer, para mim, eu tenho o mesmo peso já há 30 anos agora, eu como a minha fome. Eu digo, meu estômago é de um tamanho normal para o meu corpo. Eles falam, yogi fala que esse é o tamanho do teu estômago. Você põe as aham, duas mãos juntas, esse é o tamanho do teu. Você tem que, se você pensar, o que cabe no estômago cada vez que você come? Não é muito. Então, eu como pouco, 3 vezes por dia, ou a minha fome, e nunca engordo. E eu também como faço várias vezes exercício e o tal. dia. É. Eu E como várias vezes fruta. o Fruta é genial. Fruta e verdura, e muito legume. Fruta, eu quando crescia, também tinha muita manga.
Comia aham. fruta até sair pelas orelhas. Não tinha, É, vou contar manga, 15 é, mangas. não, Comia não. até, E assim, não você aguenta fica mais. sempre pensando, é, né? Você fica naquela coisa que não posso comer mais, não posso comer mais, não Aí, posso. Aí paranoia. Aí você vem quer a coisa mais. que eu quero comer tudo, não É, quero mais esse limite. Vivi muitos anos no limite, não, na coisa, não coma, não coma, não coma, não coma. não, mas isso é difícil paranoia, porque outra coisa, Cláudia, psicologicamente, a consciência, quando você falou que você teve essa experiência fora do corpo, que é fantástica e que é comum para a gente que tem a consciência de entender, o que acontece é que se você está no limite, como nós somos ilimitados, a alma é ilimitada, eterna e ilimitada. Se você está constantemente colocando limites, vai rebelar de uma forma ou de outra. Você vai tentar quebrar esse sistema, entendeu? Então, por isso eu adoro essa psicologia da pessoa coloca mais vezes, coloca. Porque eu faço um pratão assim, mas eu posso comer vegetais com vapor, cozido no vapor, com manteiga e sal. Eu Eu não. adoro poder sentir o gosto de cada É, coisa. Porque quando você coloca uma salsa, como o francês faz, um tempero, fica tudo aham. mais ou menos do mesmo gosto. Mas se você come o brócolis com manteiga e sal, a cenoura com manteiga e sal, pouquinho, e pimenta do reino, cada um tem o seu gosto. E eu sou Eu mais. sou, É muito interessante, porque a gente vai amalgamando, ou acho que é a palavra, e fica tudo no mesmo gosto, ou mais ou menos. Quando você experimenta a fruta, uma couve-flor é diferente do brócolis. E eu sou vegetariana já há quase 30 anos. E você vai experimentando a lentilha é diferente do feijão. E o gosto é diferente. Então, quando uhum. você tira e você vai para o básico, é um mundo completamente diferente. É como comer Isso fruta. O aí eu morango não é preciso, uma manga. isso aí eu preciso chegar nessa. O que que acontece? Eu não cozinho. Então, para mim, eu vivo comendo fora. É, Então, para mim é muito difícil. Isso aí exige uma disciplina de você cozinhar, fazer é. a sua alimentação, não é, Ana? Eu não cozinho muito, é por isso que eu acabei fazendo legume no vapor, porque é fácil. Eu corto lá rapidinho, põe no vapor e depois como. Isso foi o que me levou a experimentar isso, porque eu não gosto de cozinhar também. Quem cozinha É, aqui mais é meu marido, que ele é muito italiano, siciliano, ele adora cozinhar. Escuta, que genial te ver, que bom falar. Você tem tenho. alguma coisa a mais que você gostaria de falar para a gente, falar para a turma que tá escutando? E é mundial, porque agora, com essa facilidade que tem no YouTube, que quando a gente conversa, a tradução já é automática, claro que a gente perde algumas coisas, mas é bom porque aí cada mundo, cada país pode ver, e eu acho essa tecnologia genial. Então, algo que você queira passar para a gente como foco ou qualquer coisa que você quer adicionar. Olha, eu tenho uma busca muito grande, que é essa busca da energia do amor. Então, Hum, eu vivo me inspirando pelo amor e o meu trabalho com cor é transformar a dor que eu vivi começou assim, a dor que eu vivi em alegria, uhum, sabe? Eu acho que uhum. a gente tem que transformar as nossas coisas em qualidades. Eu acho que as nossas Claro, amarras, sabe, em qualidades. E essa energia do amor, eu acho que é onde a gente tem que acessar todo dia, sabe? Porque essa entrega é muito boa. Esse papo que a gente teve de entrega uma para outra, isso é amor, claro, sabe? É claro, confiança, claro. é, né? Isso é muito legal. Isso dá alegria. E Isso dá alegria. isso é tudo. O É, amor, quando tem seis trocas de amor na tradição iógica da Índia antiga, são três, são seis, eu espero lembrar de todas agora, mas a primeira é
dar presentes. A segunda é aceitar presente, porque quando eu te dou um presente desse tempo que a gente trocou, você pode não aceitar. Então, a troca de amor não é só dar presente e aceitar presente. É escutar alguém sem julgar. Então, é tipo, escutar algo. A outra é falar o que está no teu coração, profundamente, com dignidade e expressar. Essa é uma troca de amor. E também a outra troca de amor é de oferecer um lugar, uma casa, uma possibilidade, um carinho, oferecer essa coisa. Então tem essas distinções onde hoje na nossa sociedade está muito apagada. Tipo, ninguém quer escutar, todo mundo quer falar. Ninguém está escutando. Né? Ninguém quer trocar, quer só mostrar, né? Só quer... Isso, a sociedade. Né? Esse negócio de Instagram ou do Facebook ficou muito narcisista para mim. Para quem não lembra dos anos 80, 90, onde não tinha celular, onde a gente tinha que confiar. Te dou um encontro, eu sei que você vai estar lá, não precisa ficar te seguindo, por favor. Às 9 da manhã você está lá. Hoje em dia a pessoa não aparece, não sei, aconteceu outra coisa. Então, acho que está degradando um pouco a sociedade, e é bom falar desses assuntos onde o amor, esse amor que é vital, o mais importante é de você dar e receber. Não é só seguir, você também tem que contribuir, porque tem muita jovem que nem sabia disso. Ninguém me escuta. Você está escutando? Porque é espelho também um pouco, a vida é um pouco espelho. Você está escutando. Quando você começa a escutar mais, as pessoas vão te escutar mais, porque você está dando uma plataforma para eles de poderem falar. Não? E que bom, cara, eu acho tão bom te encontrar. Quando eu venho para o Brasil, a gente vai se ver e rir, chorar. Venha logo, dá um abraço gostoso. Que bom. E foi bom te ver. E você tem algo novo que você quer expressar? Você tem uma coisa, ou você vai ter uma exposição, alguma coisa onde você querem que as pessoas te encontrem, onde eles te encontram. Eu sei que você faz o negócio de lá, você está falando da pele, você está falando do corpo, você está querendo expressar essa experiência que você teve para ajudar quem queira escutar, não? Verdade? Eu tenho feito do meu Instagram, às vezes, tipo uma revista. Eu falo de assuntos que fizeram com que eu me melhorasse, sabe? Genial. Que eu consegui desistir de mim mesma. Então, eu tenho isso. Esse ano eu faço 10 anos de Folha, eu vou fazer uma exposição também. Queria muito que você estivesse aqui. Quando? Talvez eu venha. Acho que segundo semestre, a gente não tem data. Vou planejar. Venha, eu vou te falar quando a gente fechar. Genial. E aí convido todo mundo que te ouve, que te segue para estar aqui, para ver isso. Muito obrigada pelo espaço, Ana. Você Obrigada a você, que bom, que bom. Então eu vou colocar os seus links e a gente continua falando para ilustrar essa entrevista, colocar coisas legais para as pessoas saberem onde você foi, o que você fez e onde você vai. Te amo. Tá bom, querida. Um beijo. Um beijo bem grande. Muito amor e muito carinho. Muito muita amor. saudade. Mora aqui no coração, quando eu falo assim, de pantufa, tá de pijaminha. Ai, que delícia, que bom. Que bom. Um beijão. Beijo, querida. Até logo, Tchau. meu amor. Até logo.